Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Mengão. Pessoal, o Flamengo que perdeu para o Corinthians, mas ainda está muito ativo no mercado da bola, que pode melhorar muito o ataque do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 2/2, trazendo as últimas informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações do Malvadão. E aí, gente boa! É com essa energia, muito perto do torcedor do Flamengo, que eu vou acompanhar o jogo para mostrar para você no Globo Esporte aqui, pertinho também do gol, da baliza, da linha de fundo, onde a coisa acontece. Da linha de fundo, onde a coisa acontece, O Globo Esporte adverte: ficar atrás do gol pode ser prejudicial à saúde. Um atacante pode pular em cima de você e chacoalhar a sua careca. Faz que caiu em cima do Alex Escobar, que tá ali atrás do gol. Fui atropelado pelo Yuri Alberto, ele falou vamos, e foi mesmo. Mas eu te atropelei. Eu tava no caminho ali. Foi legal receber o abraço do gol decisivo ali. Boa sorte na tua vida, na tua carreira, tá? O Corinthians é bicampeão da Supercopa do Brasil. 2-0 Corinthians, o Corinthians é o campeão da Supercopa Rei 2026. Eu aproveito aqui, gente boa, para me despedir a partir de agora, só por conta do carnaval. Tiro umas férias aí depois. Débora Gares, com a competência de sempre, vai comandar o pagode aí no Globo Esporte. Grande abraço, boa tarde a todos vocês. É isso, depois desse atropelamento, carnaval, boa sorte pro Escobar e muito boa tarde para você, Globo Esporte começando. Deu ruim pro Flamengo, né, contra o Corinthians na Supercopa. O tetracampeonato rubro-negro escapou em Brasília. 2026 começa mais triste para os flamenguistas. E para quem se acostumou a tantas alegrias no ano passado, é ainda mais duro. Agora é trabalhar. Quando a fase é complicada assim, de muitas derrotas de sequência, é fechar os ouvidos. A derrota por 2-0 na final da Supercopa expôs um Flamengo ainda em construção nessa temporada. Felipe Luiz optou por escalar pela primeira vez entre os titulares esse ano, Arrascaeta e Jorginho. Mas foi o Corinthians que chegou perto do gol primeiro. Yuri Alberto avançou, mas Memphis Depay não chegou, com menos de um minuto. Memphis, por um triz, não tocou na bola. A melhor chance do Flamengo no primeiro tempo veio pelo alto. Matheus Bidu tirou em cima da linha o que seria o gol de Pedro. Salva Bidu, na primeira chegada perigosa. Também na jogada aérea saiu o primeiro gol corintiano, de Gustavo Henrique para Gabriel Paulista, 1-0. Faltou pouco para o segundo sair ainda no primeiro tempo. Breno Bidon puxou o contra-ataque e deixou o Memphis de cara para o gol, mas Rossi salvou. E ficou para o último lance, antes do intervalo, o momento de maior polêmica no jogo. Bidon ficou no chão, reclamando de cotovelada de Carrascal. Jogadores foram para o vestiário e na volta, antes mesmo de a bola rolar, o VAR foi acionado. E Carrascal acabou expulso por aquela falta do primeiro tempo. Nunca tinha visto isso na minha vida. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor. A decisão, do ponto de vista legal, foi correta. O que a gente tem que discutir é a questão do procedimento. E essas respostas a CBF precisa dar, até por uma questão de transparência. Em que momento o VAR teve acesso a essa imagem? Por que a revisão já não foi feita no momento que o Rafael Clay estava dentro do campo de jogo? Flamengo com um a menos em campo durante todo o segundo tempo. E foi justamente assim que o time até jogou melhor em certos momentos. Pulgar acertou a trave de cabeça logo no início. A trave!
Paquetá foi chamado, entrou, estreou e teve a chance de empatar nos acréscimos. Chutou por cima a bola do empate. Inacreditável! Acabei errando e trabalhar muito para poder, na próxima oportunidade, eu colocar a bola para dentro. E minutos depois, Yuri Alberto não perdoou. Marcou o segundo gol corintiano, o que confirmou o título da Supercopa. Além de perder a chance de conquistar o primeiro título da temporada, é um início de ano decepcionante para o Flamengo. Em 4 jogos do time principal esse ano, 3 derrotas. Reestreia melancólica para um, abatimento para todos num começo de temporada que está longe do que se esperava. E a CBF emitiu um comunicado sobre a expulsão do Carrascal. Segundo a entidade, a demora do VAR aconteceu pela busca por imagens que mostravam a agressão ao Breno Bidon. As imagens só foram obtidas depois da ida dos jogadores para o vestiário. Um início de ano complicado para o Flamengo, não está legal. Essa foi a 3ª derrota seguida do time na temporada. E a última vez que o Flamengo tinha perdido 3 jogos assim em sequência tinha sido em 2023. Pois é. Agora bora falar de Lucas Paquetá, que estreou ontem pelo Flamengo. Teve uma chance valiosa de ajudar o time. Vai ser apresentado agora à tarde no Ninho do Urubu. Ó, Duda Dal Ponte já está por lá para acompanhar tudinho com a gente. Tudo bom, Duda? Boa tarde para você, minha amiga. Oi, Débora, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte com a gente. Já estamos aqui porque às 2h30 da tarde, Lucas Paquetá vai ser oficialmente apresentado no Flamengo. A ideia era apresentá-lo antes da Supercopa, mas por conta de burocracia de documentação e também para manter o foco na Supercopa, agora ele vai ser apresentado depois do jogo, depois de já reestrear. Ele jogou, 40 minutos mais ou menos, entrou aos 12 minutos do segundo tempo e teve uma chance claríssima de gol nos acréscimos quando ele estava na pequena área e aí não conseguiu fazer o gol. Lucas Paquetá reestreou depois de 7 anos pelo Flamengo. A última partida dele tinha sido em dezembro de 2018, na derrota para o Atlético Paranaense. Depois do jogo de ontem, lá em Brasília, Lucas Paquetá falou na saída do estádio, falou que ele não pode perder um gol como aquele e que ele vai fazer de tudo para ajudar o Flamengo a conquistar o próximo título da temporada. E já é nesse mês, no dia 19 de fevereiro, o Flamengo vai enfrentar o Lanús da Argentina pela Recopa Sul-Americana em uma disputa de título de 2 partidas. Lucas Paquetá foi a compra mais cara da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. Até por isso, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, já disse que nessa janela de transferências, que termina em março, o Flamengo pode até fazer algumas contratações, mas não vai ser valor alto, tá, Débora? Volto com você. Tá certo então, Duda. Obrigada pelas informações. A torcida espera muito do Paquetá, né? Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Flamengo, que infelizmente perdeu mais uma, né? Felipe Luiz tem que ligar o sinal de alerta no comando do Flamengo. Perdeu para o Corinthians ontem por 2-0, né? E perdeu o título da Supercopa. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos para as informações, galera? É o seguinte, vou começar com essa do STJD querendo punir José Botto e 2 jogadores do Flamengo. A Procuradoria do STJD denunciou o trio do Flamengo, José Botto, Wallace e Danilo. José Botto foi denunciado por ofensa à honra. Caso seja condenado, o diretor de futebol pode pegar a punição de 15 a 90 dias de suspensão. Mas ele é dirigente, não entra em campo. Pois é, mas aí ele não vai poder acompanhar a delegação no estádio durante essa suspensão. O Wallace, denunciado por agressão a Gilberto, lateral do Bahia. A punição varia de 4 a 12 jogos de suspensão. A Procuradoria interpretou o lance de uma forma mais grave do que a maneira que a arbitragem entendeu. Além disso, o atacante vai ser julgado por reclamações com a arbitragem e pode levar uma punição mais pesada ainda. Danilo, denunciado por jogada violenta no lance em que foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. Olha, sendo bem sincero, acho que o José Botto pode pegar uma multa ou até mesmo uma suspensão de alguns dias. O Wallace, ele procurou e muito essa confusão toda, muito.
E se for punido, não vai fazer a menor falta ao time do Flamengo atualmente. Sejamos francos. É bom que ele pegue um tempinho para esparecer um pouco a mente dele. E o Danilo, denunciado por jogada violenta, não vai pegar nada. Assim, não vai pegar nada. De verdade, foi uma falta, entre aspas, comum que acontece em vários jogos, mas não teve maldade. Muito pelo contrário, o Danilo não é um jogador violento. O histórico dele ajuda muito. Então, tá aí as informações. Alô, STJD, vocês estão em cima do Flamengo, hein? Rapaz, vamos falar sobre a atividade desse sábado. Pulgar treinando normalmente, jogador que não entra em campo desde o Mundial de Clubes, está à disposição do técnico Felipe Luiz, o que não quer dizer que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo por ser uma grama sintética. Fica essa incógnita, essa dúvida. Eu, se eu fosse jogador, eu ia pedir para ser relacionado. O cara não deve aguentar mais ficar em casa. Então, vai para o jogo, seja relacionado, nem que seja cortado em cima da hora e não fica no banco de reservas, mas pelo menos vai sentir o clima novamente de um jogo, que eu tenho certeza que ele está sentindo falta disso. Outra novidade lá no NIM foi que Rossi recebeu o prêmio de goleiro do mês do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu novamente essa premiação, de fato, vem agarrando muito, deu algumas bobeadas aí, não lembro qual foi o jogo, se eu não me engano, contra o Vasco, ele saiu errado, mas enfim, foi eleito o goleiro do mês no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Paredão Rubro-Negro. Vamos lá. É o seguinte, agora é um assunto sério, galera, porque um ex-dirigente do Flamengo criticou o Wallace de maneira, eu considero maneira bem pesada, bem forte, tá? Ontem, no Maracanã, sexta-feira, teve um evento, um amistoso, inclusive Romário fazendo golaços, o que é normal, e vários ex-jogadores estavam por lá, Júlio César, Jorginho, que hoje em dia é técnico, ou era técnico, enfim, deve estar desempregado. Vários personagens estiveram por lá. Um deles é o Gilberto, aquele lateral que já jogou no Flamengo, inclusive jogou também na seleção brasileira. Ele, até meses atrás, era dirigente do Flamengo, ele era coordenador da categoria de base do Flamengo, ou seja, acompanhou vários jogadores durante esse período em que trabalhou lá no Flamengo. E ele, na zona mista, foi questionado pelo Gabriel Orffan, jornalista, sobre o Wallace, jogador que ele viu de perto nos tempos de categoria de base. E a declaração dele, gente, assim, me chamou muita atenção, porque ele foi muito sincero. Eu, de fato, não esperava uma declaração dessa. Ele disse, o Wallace é um bom menino. Com essa idade é normal querer ouvir pouco. Também tive 18 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso, as polêmicas em relação ao comportamento. Fui coordenador técnico do Flamengo durante 4 anos e tive muito tempo com o Wallace. Tinha carinho grande por ele, conversava. O que o mentor vai fazer agora, todo mundo já fez com ele. É ele saber ouvir e interpretar no dia a dia. Não adianta nada contratar mentor e ele não querer colocar o que foi dito. Entender o que está sendo passado. Tem muito talento, sempre foi falado para ele. O comportamental sempre foi falado. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o super-homem que não vai interferir na vida, na parte técnica. Mas é um bom menino, com um coração enorme. Ele viu que a coisa é diferente do que pensava e está tentando transformar isso, contratando uma pessoa para o quesito mental. Espero que consiga dar alegrias à torcida do Flamengo. Finalizou Gilberto. Gente, acha que é o super-homem? Foi uma declaração extremamente forte. E sobre essa questão que ele cita aí de contratar um mental coach, gente, olha só, eu não sou contra nada. A mental coach, porque tem gente que fala que contratar um mental coach é errado, porque deveria contratar um psicólogo. Cada um sabe o que é melhor para si. Agora, hoje, sábado, eu até postei isso nas minhas redes sociais, o assessor de imprensa do mental coach me procurou para fazer uma matéria. Eu até questionei, matéria com ela assim, faço, beleza. Não, é com mental coach. Não faço. E assim, e eu expliquei o porquê no meu post. Botei, tudo bem o jogador procurar um mental coach, cada um sabe o que é melhor. Agora, o mental coach ter assessor de imprensa para procurar jornalistas, para sugerir entrevista com o mental coach, para falar sobre os trabalhos, com um jogador do Flamengo e outro jogador que é ex-atleta do Botafogo e atualmente na seleção brasileira, eu já acho demais. Parece que o tal mental coach quer aparecer mais do que os próprios jogadores. Eu acho uma exposição totalmente desnecessária. Vou dar um exemplo. Eu faço terapia com uma psicóloga. Eu, como um cliente dela,
jamais iria gostar de vê-la querendo aparecer na mídia, querendo chamar a atenção e falar sobre o trabalho que é feito comigo. Assim, eu não vejo a menor necessidade. Tudo bem, o Alacian pode saber, o Luiz Henrique, que é o ex-jogador também no Botafogo, também pode saber, não está nem aí. Mas eu, particularmente, não acho correto. E eu tenho esse meu direito. Eu tenho esse direito. E eu, como jornalista, não quero fazer essa entrevista. Eu tenho esse direito também. E eu gostaria da opinião de vocês em relação a isso aí. Vocês podem comentar à vontade sobre isso aí. Sobre o Alacian, que ele melhore. Porque eu já falei isso e vou repetir. Vai chegar um determinado momento que ele vai se arrepender. E lá na frente ele vai falar, se eu tivesse a maturidade... com meus 20 anos, a maturidade que eu tenho hoje. Enfim, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Soube que o BAP teve uma conversa com o presidente da CBF, o Sami Chaldi, por telefone, para falar sobre Conmebol, os duelos com Racing, arbitragem. Então, assim, é bom ter esse relacionamento com a entidade máxima do futebol brasileiro, porque o que aconteceu com o Flamengo diante do Estudiantes no quesito arbitragem foi um absurdo. E a CBF ajudou o Flamengo nesse caso, inclusive no dia que o Flamengo deu entrada solicitando cancelamento do cartão do Gonzalo Plata, a sorte, entre aspas, do Flamengo é que o Sami Chaldi estava numa reunião com o presidente da Conmebol e aí o presidente da CBF acabou ajudando o Flamengo na ocasião, porque de fato o que aconteceu foi um absurdo. E para finalizar nosso vídeo, descobri uma informação extremamente interessante. Sócios do Flamengo se juntaram para viabilizar e vão pagar do próprio bolso até 4 ônibus para torcedores do Flamengo viajarem à Argentina para apoiar o time no duelo com o Racing. Só vale mencionar o seguinte, essa ação de custear os ônibus, de pagar os ônibus, partiu dos próprios sócios, que são 6, e não do clube ou da diretoria. Isso não tem nada a ver com o clube ou diretoria, ou seja, o Flamengo não vai bancar nada. Vene, como que eu faço? Eu tenho interesse, eu quero uma vaga nesse ônibus. Eu ainda não sei. É isso aí, torcida do Mengão. E bora para mais uma notícia. Flamengo vai contratar mais. José Boto diz que janela não terá mais valores altos após Paquetá. Em entrevista exclusiva ao GE, diretor de futebol detalha a negociação para contratar o reforço mais caro da história do clube. Paquetá procurou o Flamengo antes do Natal. O Flamengo fez movimento ousado ao contratar Lucas Paquetá do West Ham, um jogador titular da Premier League, alvo de grandes clubes europeus e que demandou do clube rubro-negro o maior investimento que já fez em toda a sua história, 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões. Depois desta negociação, a diretoria ainda vai buscar outros reforços na janela. Em entrevista exclusiva ao GE em Brasília, antes da decisão da Supercopa contra o Corinthians, o diretor de futebol José Boto explicou que o investimento em Paquetá vai impactar no restante desta primeira janela de transferências, que ficará aberta até o dia 3 de março. No futebol não dá para dizer que acabou a janela, ainda mais que a janela do Brasil fica aberta até março. Estamos atentos ao mercado, é óbvio que nossa disponibilidade financeira agora é muito pequena para esta janela, mas aparecendo uma oportunidade que nos satisfaça o ponto de vista desportivo, alguma posição que nos identificamos e podemos vir a precisar, estamos atentos, e não quer dizer que até o fechamento da janela não possa entrar outro jogador, mas não esperem que nós vamos gastar valores altos depois de uma contratação dessa, e quando digo valores altos é 10, 12 milhões de euros, explicou o dirigente português. Este impacto foi avaliado pelo Flamengo e entendeu-se que a contratação de Paquetá oferecia ao clube mais de um reforço em apenas um jogador. Como o meia pode fazer várias funções, a diretoria acreditou que o investimento fora dos padrões do futebol brasileiro valeria a pena. A iniciativa parte do Paquetá. No ano passado, mais ou menos nessa época, eu encontrei o agente do Paquetá no Ninho e falamos sobre trazer o Paquetá, mas naquela altura não era possível. Um pouco antes do Natal, ele liga e me diz: acho que neste momento é possível levar o Paquetá. Conversei com o presidente para saber até onde poderíamos ir financeiramente e também conversei com o Felipe. Ele queria muito o jogador também, disse Boto e completou: entendemos que se trouxermos o Paquetá, os valores poderiam afetar esta janela, mas também chegamos à conclusão de que o Paquetá não é só um reforço, mas 3 ou 4 por conta das posições
que ele faz e pela qualidade com que ele faz. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!